mais um estudo bíblico no canal, né, Jardim da Sabedoria. E eu vim aqui hoje trazer um estudo bíblico, né, que Deus tem me direcionado nesses últimos dias, né, para estudar sobre finanças à luz da Bíblia. E hoje eu queria falar um pouco, né, das promessas que a gente tem na Bíblia, lá em Deuteronômio, fazer as leituras, eu fiz as anotações dos versículos, né, os princípios que precisam ser obedecidos ali em Provérbios, depois Eclesiastes. Também tem um exemplo extraordinário da mulher de Provérbios 31, né? Mas antes de mais nada, vamos fazer uma oração para que o Senhor possa nos abençoar. E se você tem a sua Bíblia, né, já abre ela, tô com a minha aqui em aberto, pra gente estudar lendo a palavra do Senhor, né? Fiz uns slides também, espero que ajude vocês. Vamos orar? Senhor querido, meu Pai, neste momento, Deus, eu te agradeço por mais esse dia, Deus. Como é bom, Deus, sentir a Tua presença, Senhor querido, fazer a Tua vontade, Deus. Meu Pai, obrigado por mais esse dia de vida, Deus. Obrigado pela oportunidade de a gente ter a Tua palavra em nossas mãos, para estudar, para falar. Senhor querido, abençoa nossas vidas, meu Pai. Que o nosso coração esteja sensível para ouvir a Tua palavra e que a gente venha praticar aquilo que a gente vem estudar hoje, Senhor. Nos ajude a colocar em prática a Tua palavra, Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. E antes da gente ir para os slides, eu queria falar, né, um pouquinho sobre abundância, né? E a abundância, ela vai, quando você vai estudar a palavra, ela vai muito mais além do que a gente, aqui muitas das vezes quando fala abundância, você já pensa em dinheiro, né? Mas ela vai muito mais além, né? Ela engloba, né, você tá bem de saúde, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, né? Financeiramente também. Gente, ainda tô me recuperando da gripe, então pode ser que eu vou tossir um pouquinho, mas vamos fazer esse estudo hoje. Já foram 15 dias preparando para fazer e essa gripe não me deixa, né? Mas às vezes esses últimos dias eu fiquei muito meditando nessa palavra, e eu amo como Deus assim fala no meu coração. E primeiramente Ele fala comigo no secreto, né? De alguma coisa que eu preciso estudar, principalmente sobre a Bíblia. Depois chegam pessoas, né? Chegam as irmãs lá do meu grupo Mulheres do Jardim da Sabedoria, que é um grupo no WhatsApp. Uma das irmãs chegou em mim para pedir ajuda, né? Para mim orar pela vida financeira dela, da casa dela. Tava pensando em separar do esposo por causa do financeiro. Aí depois chegou outra, uma bem mais próxima de mim também com o mesmo problema na questão financeira. E aí a palavra começa a queimar, né? Eu vou ver uma pregação, aí chega aquela palavra, né? Então, assim, uma pessoa conversa comigo aleatoriamente, é aquela palavra. Então, assim, é muito direcionamento de Deus. Eu não poderia deixar de trazer essa palavra aqui no canal. A gente está fazendo a série de Gênesis, né? Mas eu tive que fazer essa pausa para trazer essa palavra que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Eu espero que abençoe a sua vida, né? Te ajude a aprofundar mais a palavra do Senhor. E vamos para os slides, né? Mas antes de mais nada, se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Andréa Bessa, eu sou formada em Teologia e História das Religiões. E aqui a gente traz estudos bíblicos, né? Eu trago a minha percepção em relação à leitura da Bíblia, faço estudo, né? Claro que não é achismo, é baseado na palavra do Senhor, né? Então a gente vai comentando, pode deixar aqui no comentário se você tem alguma dúvida, né? E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal e compartilhe com aquela pessoa que também ama estudar a palavra do Senhor, que quer aprender mais e mais dele. E aqui, gente, nos slides, né, eu já separei João 10:10, que fala assim, ó, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E quando eu leio esse versículo, né, eu medito muito, né, na palavra do Senhor, vem na minha mente, né,
que o ladrão só vem para destruir, nos tirar daquilo que realmente vai fazer a gente crescer, vem para nos distrair. Né? Primeiramente, o foco dele é nos matar espiritualmente falando. E depois, né, matar fisicamente também, porque o salário do pecado é a morte. Mas o nosso Deus, que é todo poderoso, né, ele vem para nos dar vida, né? E essa vida em abundância. Então, é sim prosperidade, não só na questão financeira, mas em todas as outras áreas da nossa vida. Né? Então, quando a gente aceita Jesus, tem essa promessa de abundância, mas aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque para não ir para a teologia da prosperidade. Né? Eu vou aceitar Jesus para mim ser próspero financeiramente, né? Esquecendo que tem princípios a ser obedecidos, né? Não é uma coisa automática. Né? A gente vai ler aqui em Deuteronômio, mas é muito importante você meditar, porque até então, Jesus, ele falou, quando ele fala pra gente que nessa vida, a gente passaria por lutas, né? Ele não prometeu uma vida perfeita, ele falou que, pelo contrário, ele falou que a gente passaria por muitas aflições, né, tribulações, mas em tudo isso, ele estaria com a gente o tempo todo, nos dando força, nos fortalecendo para passar por tudo aquilo. Porque eu vejo, gente, muita gente, né, fala lá, porque o rico não vai entrar no reino dos céus, né? E aí o pessoal não lê certinho o versículo, que é o amor ao dinheiro, é quem coloca o dinheiro acima. Tem gente que tem muito dinheiro e não tem o amor ao dinheiro, pode perder tudo, né? Que ele tá em Deus, né? E tem pessoas que nem têm dinheiro, é pobre, e aí o coração dela está no dinheiro, né? Suja o nome dela, suja o nome de Deus, porque quando você suja o seu nome, você suja o nome de Deus. Então, assim, a importância da gente tomar cuidado, né? Com, só porque a pessoa é bem sucedida financeiramente, vai para o inferno. Não é assim, né? É internamente, é no interior. Então, às vezes a pessoa não tem nada, mas ela tem o coração no dinheiro. E agora a gente vai ver o que a Bíblia fala, né, sobre a abundância, né? Quando a gente, igual eu falei lá no início, quando a gente ouve a palavra abundância, geralmente já vem à nossa mente dinheiro, mas a abundância bíblica, né, da sabedoria milenar, ela vai muito mais além, né? É você ter provisão do Senhor, né? Eu vejo isso muito quando os israelitas, né, os hebreus, na verdade, no Antigo Testamento, estavam lá atravessando o deserto, né? E Deus provia ali para eles o maná, né? A roupa não acabava, a comida todo dia tinha. Então, assim, isso é provisão de Deus, né? Crer no Senhor, na provisão dele, né? E outra coisa, né, que eu coloquei aqui no segundo tópico, que é paz mesmo diante do caos, né? Às vezes a pessoa tem muito dinheiro na conta, mas não tem paz. Correndo atrás de coisa para pagar e aquela muvuca que não tem paz. A pessoa tem dinheiro, mas não tem paz. Quanto mais ela tem, mais ela quer e ela não sossega com o que ela tem. Então, ter paz, você deitar a cabeça no seu travesseiro e conseguir dormir sem ficar remoendo, né? É você ter sabedoria, né? Inteligência, conhecimento, saber colocar em prática, porque a sabedoria é colocar o conhecimento em prática. E você ter propósito, você tem uma missão, não veio esse mundo a passeio, você tem algo a fazer aqui neste mundo, né? E por último eu coloquei aqui ter recursos suficientes para cumprir a missão que Deus colocou e confiou na sua vida. Então, vai muito mais além. A palavra abundância, ela vai muito mais além do que só a questão financeira. Mas sim, todos esses tópicos aqui que eu coloquei, essa pessoa vai ter na vida dela. E isso não quer dizer que não vai ter momentos difíceis. Pelo contrário, né? Jesus já falou que teria momentos difíceis. E Deus é a fonte de toda a prosperidade, né? Deuteronômio 8, quem tiver já aberto, eu gosto, inclusive, gente, recomendo marcar, né? Assim, ó. Coloquei a cor, não sei se dá pra ver aqui. Acho que não vai dar pra ver. De amarelinho, né? Quando eu estudo finanças, eu dividi por cores, né? E Deuteronômio 8, eu até coloquei aqui, mas eu vou ler aqui na minha Bíblia, que eu acho muito importante a gente ter a Bíblia, né? Fala assim, ó.
Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. E aqui eu não coloquei o 19, mas eu vou ler ele, que fala assim, ó, se esqueceres o Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós. Assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Então, a gente vê que Deus, ele é a fonte de toda prosperidade, né? Se a gente tem força para levantar da nossa cama, é Deus que está nos dando, né? Então, é Deus que nos dá a força para ir trabalhar, né? Dá capacidade, né? Inteligência, sabedoria e as oportunidades. Às vezes, surge uma pessoa, né, com uma oportunidade de emprego para você, ou de um negócio, né? Eu que sou empreendedora, direto surgem essas oportunidades. Então, assim, é Deus ali abrindo essas oportunidades, né? E quem dá o dom, os talentos também é Deus, né? Para você colocar em prática, né? Tem até um livro que é Os Pontos Fortes, que fala que a gente deve focar no nosso ponto forte, né? Porque foi Deus que nos deu. Né? E quando você desenvolve mais e mais aquilo que você já é bom, você fica muito bom. E aí tem um outro tópico que eu coloquei, que é a promessa da abundância está ligada à obediência, né? Deuteronômio 28, é o versículo 12, 13 e 14, eu coloquei todo ele aqui no slide, que fala que o Senhor te abrirá o bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra. Desculpa. Uma crise de tosse, tive que dar pausa aqui. Mas vamos ler, né? Deuteronômio 28, 12. Fala assim: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Então, a promessa da abundância, ela está ligada à obediência. Se a gente não obedecer, a gente não recebe essa promessa da abundância. A vontade de Deus, pelo que eu li em Deuteronômio, era que todos fossem prósperos. Mas, infelizmente, sempre vai haver pessoas que não vão obedecer. Né? Infelizmente, é uma coisa... Hoje, todo mundo tem a oportunidade de ser, mas não obedece. É quebra de princípio, né? Então, tem a parte de Deus que já está declarada, só que tem a parte do homem, né? A parte da mulher, e precisa ser obediente para receber. Então, existe uma condição, né, que é a obediência, e então a prosperidade bíblica, ela não é automática. É uma prosperidade que é conectada com os princípios de Deus. É você ser honesto, né, com aquilo que tiver na sua mão, aquilo que tiver ao alcance, com as pessoas que estiver convivendo com você, né? Você ser uma pessoa generosa, né? Mesmo um pouco. Ah, André, não tem para dar. Talvez você não tenha muito, mas você pode fazer um bolo na sua casa, dar um pedaço para uma pessoa que está com vontade, né? Pagar um salgado para a pessoa que está passando por um momento difícil. Outra coisa é você trabalhar, né? O trabalho dignifica a pessoa, né? É deixar a preguiça de lado e trabalhar. É você ser responsável com aquilo que Deus já confiou na sua vida, de ser um bom mordomo aqui nessa terra, dos bens que você já adquiriu e ter contentamento também, né? E outra coisa, depender de Deus, né? Saber que Deus, ele está no controle de todas as coisas, a gente não tem o controle, né? A gente pode fazer a nossa parte, mas o controle é de Deus, né? E por último, eu coloquei a fidelidade, ser fiel, né? E aí tem aquela passagem que fala: ser fiel no pouco, que eu te colocarei no muito, né? Tem a parábola dos talentos, que fala muito sobre isso, sobre a questão do servo que foi bom e fiel, né? Teve um que ficou com medo e enterrou o talento,
né? Então eu vejo muita gente que é boa numa determinada habilidade, né? Eu que lido muito com recursos humanos, em administração, eu vejo muita gente que é muito boa em determinada habilidade, mas acaba por timidez ou por não querer mesmo, enterrando aquele dom, aquele talento, que às vezes, se ele colocasse a mão na massa ali mesmo, iria render muito para ele. E outra coisa aqui que eu coloquei foi que Deus abençoa as obras das nossas mãos. Né? Deus, ele não prometeu abençoar a preguiça. Né? Quando a gente lê o Deuteronômio, fala que Deus, ele abençoaria a obra das nossas mãos. Né? Em nenhum momento ele falou que ia abençoar o preguiçoso. Né? E isso é uma parte que cabe a nós. Né? Seriam pessoas trabalhadoras, né? A plantar. E quando você for plantar, você tem que tomar cuidado com qual semente você está plantando, aonde você está plantando. Aqui eu lembro da história de Abraão, quando ele venceu aquela guerra lá, que na verdade teve uma guerra bem no início ali de Gênesis, que ele foi salvar Ló, e era 5 reis contra 4 reis. E no final ele foi resgatar Ló e acabou resgatando o rei de Sodoma. E o rei de Sodoma veio falar com ele que ele poderia ficar com todos os bens materiais. Acho que a gente até tem um vídeo aqui dessa parte, até falei no vídeo. E Abraão, o que ele faz? O rei de Sodoma fala: eu vou ficar com as pessoas e você fica com os bens materiais, com todos os despojos, né, da guerra. E Abraão fala: não, pode levar tudo, eu não quero que você lá na frente venha falar que Abraão enriqueceu. Ainda não era Abraão, né, era Abrão, às custas do rei de Sodoma. Né? Então, assim, tomar cuidado, né? Não é qualquer recurso que você pode aceitar. Eu aprendi muito com Abraão sobre isso, né? Ele também, na passagem, ele dá o dízimo, né? Mesmo sem ter ali a lei, né? Porque não tinha Moisés ainda, a lei, ele deu o dízimo a Melquisedeque, né? Então ele já tinha um coração obediente ao Senhor, tinha intimidade com Deus, né? Então, cuidado aqui com essa semente, o terreno que você está plantando, com quem você está se envolvendo, né? Você precisa analisar bem, né? Outra coisa, você pode aprender, né? Ter sabedoria, inteligência, né? Adquirir conhecimento para crescer na sua vida, evoluir, né? Desculpa, gente, a tosse ainda vem com tudo. E aí você vai desenvolvendo as habilidades, vai evoluindo. A gente não veio a esse mundo a passeio, a gente tem a missão a cumprir, né? E a nossa missão como cristã é colocar a palavra em prática, né? É ir para o mundo e ensinar as nações sobre Jesus, mas às vezes não é bom a gente argumentar, falar, mas às vezes é o exemplo que arrasta. Quando a gente tem filho mesmo, eu tenho Caleb, tô grávida no meu segundo bebê, e não sei se dá pra ver aqui no vídeo, que eu tô com 7 meses, né? Vim quase 30 semanas, essa semana eu faço 30 semanas de gestação, tô com 29 e 5 dias, e eu vejo que a gente precisa desenvolver as nossas habilidades e ser exemplo para as outras pessoas, né? Principalmente para os filhos. As palavras podem até inspirar as pessoas, mas é o exemplo que arrasta. Ela vê resultado na sua vida, ela vai querer te ouvir, né? Vai te dar crédito. E, como sempre, eu coloquei aqui no top 4, que é trabalhar com excelência, dando o seu melhor quando ninguém tá vendo. Fácil fazer as coisas bem feitas quando alguém tá olhando. Difícil é quando ninguém tá te olhando. Então, trabalhar com excelência e sempre buscar o crescimento, né? Sempre estar evoluindo, em evolução, não ficar no conformismo, parado. E em Provérbios a gente aprende os princípios que precisa ser obedecido, né? Porque a prosperidade ela não é fruto de sorte, ela é resultado de princípios aplicados, vividos na prática. Eu até fiz um artigo, já está publicado lá no blog. Eu vou colocar o link dele com todas as passagens bíblicas. Né? Não vai dar tempo de eu ler todos aqui, mas para o vídeo não ficar tão longo,
mas eu vou ler e falar, se você tiver interesse de anotar, mas aí eu vou deixar lá no link do vídeo o meu blog, que tem um artigo completo com todos os estudos que eu fiz fichamento, estudo, né? Em Provérbios 10, 4, fala que o que trabalha com mãos remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer. Então, a gente precisa trabalhar com diligência, né, com atenção, dedicação, com excelência, dando o nosso melhor, né? Em Provérbios fala muito sobre a questão também de planejar o futuro, não deixar as coisas para a última hora, evitar as dívidas também desnecessárias, né? E aqui não fala que a gente não pode fazer dívida, né? Às vezes uma dívida vai fazer parte ali da sua evolução, mas essa dívida ela precisa caber no seu orçamento, você precisa fazer ela com cautela, né? Mas o conselho é evitar dívidas que você não precisa dever, evitar dívidas que você não consegue pagar, né? Sujar ali seu nome, sujar o nome de Deus junto, né? E o quarto é que seja honesto, para você fazer suas coisas com honestidade, ser fiel no pouco, né? Ser fiel no que você tem, no que já está nas suas mãos. E por último, é praticar a generosidade. Dar é melhor do que receber. Então você precisa ser generoso com aquilo que Deus confiou à sua mão, né? Mesmo que você tenha pouco, pense naquela pessoa que precisa e está precisando, e você possa doar um pouquinho, né? Já, às vezes eu não tenho dinheiro hoje, André, mas eu posso doar o meu tempo, eu posso ensinar uma pessoa, eu posso ouvir, dar os meus ouvidos para essa pessoa ouvir. Já vale, comece por aí e vai evoluindo. Deus, ele tá de olhos abertos o tempo todo, nos olhando, nos observando, se a gente está sendo fiel no pouco. Em Eclesiastes, a gente aprende 3 coisas que eu anotei aqui, né? 3 tópicos. O primeiro, né? E foi o mesmo autor, né? Salomão, que escreveu tanto Provérbios como Eclesiastes, mas o livro de Eclesiastes, ele fala muito sobre a questão da gente trabalhar, a gente semear, que a gente não sabe qual semente que vai frutificar, né? E por último, ele fala muito sobre a questão da gente desfrutar aquilo que a gente tem, né? O salário que a gente recebeu. Então, desfrutar do trabalho, comer comida boa, né? Desfrutar com a família, com os filhos, com a esposa. Ele fala muito sobre isso, né? E por último, ele fala sobre a questão da nossa segurança estar no Senhor, né? No temor ao Senhor, né? Eu até coloquei aqui, né? Eclesiastes 5:10, que quem ama o dinheiro jamais se fartará dele, né? O dinheiro, ele é uma ferramenta, mas ele não pode ser o nosso Deus, né? Ele é útil, mas ele não pode ocupar o lugar de Deus. O nosso coração, o amor nosso não pode estar ali no dinheiro, né? A nossa segurança não pode estar no dinheiro, mas a nossa segurança precisa estar no Senhor. A gente tem que tomar muito cuidado com essa parte de colocar a nossa segurança no dinheiro. Porque se eu tiver dinheiro, vai ser assim, assim, assim. E dinheiro não compra felicidade, gente. Ele proporciona muitas coisas que pode te fazer feliz, mas vai muito mais além, né? A felicidade, ela vai muito mais além. Eu mesma tinha um pensamento totalmente contrário do que eu tenho hoje. E hoje eu vejo nitidamente que o dinheiro, ele proporciona, né? Você pode comprar uma viagem, um carro, uma casa, ter muitas coisas. A pessoa pode ter muitos bens, inclusive até conheci muitas pessoas que têm muitos bens financeiramente falando e não são felizes, né? Porque não é só o dinheiro que faz feliz, né? Ele faz parte. Claro que não estou sendo hipócrita aqui, né, gente? Claro que ter dinheiro é muito bom, né? Não vou você poder comprar o que você quer, você comer o que você quer, na hora que você quer, sei lá, fazer as coisas que você quer, mas vai muito mais além. Eu acho que a gente tem que meditar muito sobre essa questão financeira, né? Saber
esses princípios. E aí, gente, eu fiz todos os versículos, eu coloquei tudo lá no meu artigo, que eu vou deixar o link para vocês estarem acessando. Todas as passagens que eu usei para fazer os slides, fazer o artigo também, tá lá no meu artigo. E aqui a gente fala sobre a mulher virtuosa, né? Voltando ali em Provérbios, tem um exemplo extraordinário da mulher que né, ela é muito louvada, é a mulher virtuosa. Eu acho que a maioria dos congressos de mulheres sempre fala da mulher virtuosa de Provérbios 31, né? Então eu anotei aqui as partes mais importantes, e tem as passagens, né? O Provérbios mesmo, 31 você pode estar lendo, né? Mas as características dela é que ela trabalha, né? Ela planeja, ela investe, ela administra, ela empreende, ela ajuda os necessitados, ou seja, ela é generosa. Ela não fica esperando as coisas acontecerem, ela vai para cima, ou seja, ela é proativa, ela age. Mas o mais importante é que ela faz tudo com temor ao Senhor, né? Ela é louvada tanto pelo marido como pelos filhos por ser temente a Deus, né? Ela não deixa a preguiça dominar a vida dela, né? Ela vai lá e faz, né? Tem servos, colaboradoras, né? Naquela época eu falava servas, na Bíblia fala servas. Ela delega, sabe delegar. Então, assim, a gente aprende muito com essa mulher de Provérbios 31. E por que eu coloquei ela? Porque ela é um exemplo vivo de todos, né? Essa é do que a gente falou. Em Deuteronômio tem lá a promessa, né? De quem obedecesse receberia essa abundância. E aí, em Provérbios, e antes do 31, e no Eclesiastes, de que a gente vê? Os princípios a ser obedecido. E aqui em Provérbios 31, a gente vê uma pessoa que viveu isso na prática e foi bem sucedida. E estudando a Bíblia, eu vejo nitidamente, gente, que a fé e a responsabilidade, elas andam juntas, né? Noé, quando ele recebeu a ordem para construir a arca, ele foi obediente, teve a obediência ali imediata, mas ele não ficou esperando a arca se construir sozinha, né? Ele foi lá e construiu, e praticamente foi 100 anos, né? A gente até estudou já em Gênesis aqui, tem aqui o estudo bíblico, construindo essa arca, né? Quantas pessoas que eu acho que Noé encontrou ali pelo caminho, e essas pessoas desistiram, né? No meio do caminho, mas Noé foi perseverante, ele continuou, foi constante naquilo, acreditou naquilo que Deus tinha falado para ele, e o dilúvio veio, né? E ele foi salvo, ele e a casa dele. José também, que administrou o Egito. E aqui, gente, eu até era para ter colocado aqui a lei da quinta parte, né? Que é 20% de tudo que você ganha, você guardar. Foi um princípio que José praticou, a lei da quinta parte. Depois você pode até estudar mais sobre esse assunto. Mas por meio dele guardar, Egito guardar de tudo que eles conseguiam lá produzir, 20%, se tornou a nação mais rica. Então, muitas das vezes não é a quantidade de dinheiro que você ganha, mas a forma de você guardar para uma eventual crise ou uma oportunidade no futuro, né? Se fala reserva de emergência. José ensina isso pra gente. Neemias, né? Quando ele recebeu a ordem lá para reconstruir os muros, ele colocou a mão na massa, não ficou esperando os muros literalmente subir. Ele foi lá, foi pro campo, foi pra missão, colocou a mão na massa, né? E selecionou as pessoas que precisavam trabalhar com ele. Teve lá os que estavam querendo destruir a missão, ele teve que tomar cuidado com essas pessoas. Então a gente também tem que ter cuidado na nossa vida. A gente aprende muito com a base bíblica. E por último eu coloquei aqui que a mulher virtuosa, né? Ela soube administrar sua casa, soube colocar os princípios em prática e assim recebeu a promessa da abundância. E hoje eu te faço a pergunta, né? O que pode estar impedindo a abundância na sua vida? Né? Talvez, né, não seja falta de oração. Talvez você seja uma pessoa que ora muito, que tem intimidade com Deus, mas não está obedecendo, né? E tem as promessas na Bíblia, a gente lê aqui, tem as promessas, né? Mas com toda certeza está faltando a aplicação desses princípios, viver isso na prática. A maioria das pessoas, né? E eu me incluo nisso. Eu vejo igual a questão de guardar os 20%. Mesmo eu já falei muito
muito nisso. Às vezes até guardei, mas depois gastei tudo. Então, assim, é muita quebra de princípio. Então, a gente tem que ficar muito ligado. A gente deve ficar muito ligado nisso, né? Porque, assim, e se perguntar, né? Até coloquei aqui a pergunta mais importante. Estou vivendo os princípios que acompanham as promessas de Deus? Estou colocando em prática? Estou sendo honesto? Estou trabalhando, correndo atrás? Eu estou vivendo na preguiça? Não estou aprendendo com as formigas? Estou sendo fiel no pouco? Estou sendo fiel no pouco? Que Deus já confiou na minha vida? Ou estou deixando o tomate perder dentro da geladeira? Estou deixando, né, as verduras, né, os ingredientes, as dispensas, os trem perder? Como é que tá sendo? Né? Estou administrando bem a minha casa? Né? Estou empreendendo? Estou correndo atrás? Então, se perguntar, né? Estou guardando 20% de tudo que eu ganho? Estou dando dízimo? Tem tantos princípios, mas eu quero aprofundar mais, gente, nesse estudo. Eu acredito que a gente pode ir mais além nele. E vai ser muito bom estudar. E eu vou fazer uma playlist aqui só com esses estudos que eu vou fazendo sobre finanças. Né? Provavelmente semana que vem a gente volta para Gênesis. Mas eu quero fazer mais e mais estudos sobre essa parte e viver, né? Testar na prática. No meu outro canal sobre desenvolvimento pessoal e carreira, que eu falo também, eu tô até fazendo colocando em prática um plano de 1 ano e 12 semanas na vida profissional e sobre recursos financeiros, né, que foi o que saiu para mim, né, que tá mais a área que tá mais precisando de atenção. Então, todas as vezes, e aí Deus falando comigo, eu começo mais a prestar atenção aonde eu tô errando, e a minha base é a Bíblia, né? E aí eu vou trazendo os estudos aqui para vocês, eu vou trazendo as experiências também. Eu creio que Deus ele tá me direcionando para o caminho que ele quer me levar. Eu creio totalmente nessa palavra dele, que ele tá me guiando, tá no controle, né? E é isso, né? Espero que esse conteúdo te ajude. E se você gostou desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe com aquela pessoa que precisa ouvir essa mensagem. Quando você também deixa seu like, esse conteúdo alcança mais e mais pessoas, né? Que Deus abençoe a sua vida. Um abraço e até o próximo vídeo.